avozdobem.com. Como a senhora acabou de explicar, o que é que houve de mudança no cenário epidemiológico? Esse aumento da positividade nas últimas semanas. Então aqui a gente pode acompanhar como tem sido a evolução nessas 3 últimas semanas da positividade. No dia 22 de maio nós tínhamos uma positividade de 3,8%, ou seja, de cada 100 pessoas que faziam exames, quase 4 pessoas, aproximadamente 3, 4 pessoas davam resultado de exame positivo. Aproximadamente uma semana depois, essa positividade saiu de 3,8% para 4,4%, isso no dia 29 de maio. Ou seja, de cada 100 pessoas, entre 4 e 5 pessoas davam exames positivos. Aproximadamente uma semana depois, essa positividade dobrou. A gente tinha 4,4% de positividade, passamos para 10,7% de positividade no dia 5 de junho. Então isso significa que a gente está tendo, e aí a gente pode acompanhar isso aqui no gráfico, um aumento significativo da positividade nas últimas semanas. Mas apesar desse cenário de aumento da positividade, isso não tem se refletido em aumento de casos graves, e nem de internações e nem de óbitos. Só para registrar para todo mundo, nos últimos 30 dias, por exemplo, Fortaleza não registrou nenhum óbito por Covid. Então, este cenário epidemiológico, e por quê? O porquê disso? Porque desse aumento da positividade e a gente não teve esse reflexo nas unidades de saúde. Exatamente pela questão da gente ter uma boa cobertura vacinal, a gente tem tanto a dose de reforço como a primeira, a segunda dose de reforço. O estado de Ceará ele tem avançado nessa questão da vacinação. A gente precisa avançar mais ainda, Exatamente. E aí cabe esta recomendação que eu vou deixar a palavra para você. Exatamente. Muito obrigada, secretário. Mas isso que o secretário Marcos destaca é muito importante e foi bastante analisado no comitê, que é exatamente não haver agravamentos de caso e não há demanda assistencial por casos de Covid. Esse aumento de casos, esse aumento da positividade tem acontecido no país. Nós já vínhamos tendo indícios e evidências disso em outros estados do nosso país e também em outros países no mundo. Então, esse ponto relacionado à importância da cobertura vacinal é algo realmente muito importante. Qual é a situação nossa aqui no estado? Nós temos mais de 20 milhões e 500 mil doses aplicadas, sendo mais de 8 milhões de primeira dose, a segunda dose mais de 7 milhões e 500 e também doses de reforço, mas vamos passa o próximo slide só para eu mostrar o seguinte, como muito importante para a nossa atenção e providências. Nós temos uma cobertura de esquema primário, ou seja, primeira e segunda dose, de mais de 90%. É uma cobertura considerada muito boa, O Ceará fica nas melhores posições com relação a isso. Mas a nossa dose de reforço, a nossa cobertura com relação à dose de reforço, ela está ainda em 65%. É importante, comparado aos outros, mas não é suficiente para nós termos aquela condição bem mais segura de barreira imunológica e que faz, secretário, com certeza nós termos, isso palavras dos especialistas, dos estudos, do que acontece aí no mundo, nós termos a condição de que não haja agravamento de casos, de que não haja demanda assistencial e que, portanto, nós possamos atravessar situações de aumento de casos com mais controle, com uma condição bem mais propícia. Então, é um alerta importante sempre com relação à vacina. Tomar vacina, tomar a terceira dose, quem ainda não tomou, incentivar aqueles que ainda não tomaram. Isso é uma medida para a proteção de cada uma das famílias cearenses. Então, o comitê
baseado nesses estudos, nesses principais dados, tomou uma medida com relação ao próximo decreto, que constará no próximo decreto. Nós temos um decreto vigente até esse próximo domingo, à meia-noite do domingo, que, lembrando, garante ou determina a obrigatoriedade de máscaras no transporte coletivo, assim também como nos equipamentos de saúde, sejam hospitais, UPAs, postos de saúde, clínicas médicas em geral. Isso o decreto define a obrigatoriedade e continua essa obrigatoriedade. O decreto vigente, o decreto que está valendo, ele também já recomenda o uso de máscara para pessoas idosas, para pessoas com comorbidade e também para pessoas com algum sintoma gripal. Essa também é uma recomendação que já está no decreto. Hoje, o comitê decidiu ampliar essa recomendação por um princípio de prudência, para que nós possamos ter mais prudência e nós possamos evitar qualquer tipo de situação que nós não desejamos, de agravamento da situação da pandemia. Então, por princípio de prudência, o comitê amplia essa recomendação do uso de máscaras para os ambientes fechados, para especialmente os ambientes escolares, assim também como ambientes abertos em que há uma maior aglomeração de pessoas, que tem essa proximidade maior de pessoas, mesmo que seja no ambiente aberto. Então, essas duas medidas, na verdade, essa medida de ampliação da recomendação, ela acontece exatamente para nós termos uma condição cada vez mais segura de atravessar todas essas situações, porque nós sabemos e temos sempre dito aqui, a pandemia não acabou, essa ainda é uma realidade e nós precisamos ter sempre essa prudência e a melhor maneira nesse momento é exatamente ampliarmos aqueles cuidados que nós podemos ter com relação a nós e aos outros, aqueles que nós amamos e a sociedade em geral. Então, só relembrando, o decreto, ele vigente, o decreto que está valendo, ele mantém, o novo decreto mantém a obrigatoriedade de máscaras no transporte coletivo e nos equipamentos de saúde. Ele mantém e amplia a recomendação de uso de máscaras para pessoas idosas, para pessoas com comorbidades, para pessoas com sintomas gripais e para gestantes, e também faz esta recomendação para o uso para todas as pessoas em ambientes fechados, especialmente ambientes escolares, e em ambientes abertos que tenham uma proximidade, uma aglomeração maior de pessoas. Essa é a recomendação. Nós tomamos também medidas e decisões relacionadas a todo um incentivo, a um impulsionamento da campanha para a vacinação. Isso é algo que vai acontecer. Na segunda-feira nós já teremos encontros na Assembleia Legislativa com a participação do presidente da APRESE, que é a Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará, com a participação da Secretaria de Saúde do Estado, a Secretaria de Saúde do município de Fortaleza, e outros parceiros, para que nós possamos tomar medidas tanto dirigidas ao engajamento dos clubes, os clubes de futebol, para melhorar essa segurança nos eventos esportivos, nos estádios, mas também nas escolas e em todas aquelas situações em que ainda precisamos avançar na cobertura vacinal de toda a nossa população e dessa forma fazer esse grande movimento em prol da vacina. A vacina nos protege, a vacina vai fazer com que nós, com certeza, isso mostram os estudos, mostram os especialistas, que uma boa barreira pela vacinação, a boa barreira imunológica que a vacinação promove, faz com que nós possamos atravessar tudo isso da melhor maneira possível. Então,
contamos muito com a sua participação, com o seu engajamento, para nós sermos mais fortes nessa luta. Muito boa tarde.